Bom dia, graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua família, amém? Vamos falar hoje na nossa devocional sobre progressão. Para isso vamos ler o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Essa é uma epístola, uma carta dirigida à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, pelo apóstolo Paulo. Então no versículo 1 está escrito assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Tessalônica a progredir na fé, a avançar espiritualmente na sua vida de fé, de devoção, de dedicação a Deus. Essa progressão aqui que o apóstolo Paulo está ensinando é uma progressão bíblica, não se trata de uma progressão financeira, né? Onde muitas pessoas pensam assim que progredir na vida é avançar, se dar bem, ter lucro, ter vantagem, viver uma vida confortável, estável. Não. Até porque essa carta, quando o apóstolo Paulo dirige aqui a igreja de Tessalônica, suas condições não são muito favoráveis. Ele escreve a carta de dentro da prisão, onde ele está encarcerado por pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E ali ele dirige a igreja, esta carta à igreja de Tessalônica. Então, ele coloca sobre progredir cada vez mais. Essa é a instrução que ele dá à igreja, sobre avançar na fé, sobre ir mais além, ir mais profundo. Então ele diz assim no versículo 2: Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Ou seja, os mandamentos, todos aqueles já eram de consciência de todos os servos, de todos os crentes, de toda a igreja. Toda a igreja estava consciente dos mandamentos, das leis do Senhor, das ordenanças de Deus. Mas era preciso pôr em prática tudo aquilo que eles tinham até então aprendido. E no versículo 3, ele diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então ele deixa bem claro que a vontade de Deus ali para o crente, a vontade de Deus para a igreja é que eles vivessem uma vida de santidade, ou seja, que eles se separassem das coisas do mundo, né? Viver uma vida de santidade é viver uma vida de separação contra tudo aquilo que ofende a glória de Deus, contra tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Ou seja, viver uma vida de santidade é viver uma vida dedicada a Deus, uma vida de devoção a Deus, né? Eu tenho um parâmetro na minha vida que é esse aqui. Tudo que eu for fazer, eu pergunto a mim mesmo: no que isto glorifica o nome de Deus? Porque eu aprendi assim. Então tudo que você se empenhar a fazer, tudo aquilo que você se dedicar a fazer, se você se perguntar no que isto glorifica o nome de Deus, você está colocando a glória de Deus acima de tudo. Então você vai ter ali como parâmetro fazer a vontade de Deus, se colocar debaixo da vontade de Deus. Amém? Então este é o parâmetro que eu uso para minha vida, né? Aonde eu sempre me pergunto: no que isto glorifica o nome de Deus? No que o que eu estou falando glorifica o nome de Deus? No que as minhas atitudes estão glorificando o nome de Deus? No que este sonho que eu tenho, este planejamento que eu tenho sobre minha vida está glorificando o nome de Deus? No que as minhas ações estão glorificando o nome de Deus? Então, o parâmetro principal para a nossa vida é a glória de Deus. Se a gente fizer da glória de Deus um parâmetro para a nossa vida, a gente vai procurar andar debaixo da vontade de Deus. O apóstolo Paulo está explicando isso aqui para eles. Olha, viver uma vida de santidade é viver uma vida de separação, né? Não falo separar-se das pessoas. Tem gente que confunde. Separa, não olha para a cara de ninguém, vive uma vida isolada. Não, a gente precisa aprender a viver em comunhão. É separar das coisas do mundo, de tudo aquilo que corrompe, que contamina. Cuidado com o fermento dos fariseus.
tá bom? Explicando mais detalhadamente sobre isso, cuidado com a hipocrisia, com a falsidade, com a mentira, com a luxúria, com a pornografia, com a prostituição, de tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então ele diz aqui: esta é a vontade de Deus, que eu, que você, que possamos viver uma vida de santificação, de santidade, sim, buscando santidade dia após dia em nossa vida. Que vos abstenhais da fornicação, que você se separe de tudo aquilo que é fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é o pecado da carne. E ela não está escrita apenas a uma prática sexual a qual o Senhor Deus condena. Não. A fornicação está em tudo aquilo que a carne deseja, em tudo aquilo que a carne tem concupiscência, em tudo aquilo que a carne ali ela almeja. Lembre-se que o nosso espírito está em guerra constante contra a carne. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se abster da fornicação, de tudo aquilo que se trata sobre pecado da carne, de tudo aquilo que se relaciona ao pecado da carne. Quando você se abster, quando você se separar da fornicação, e o que é? O que poderia ser para você a fornicação? Há muitos exemplos hoje na nossa vida. O que? Um vício, um cigarro, uma bebida, né? Um sexo fora do casamento, a mentira, a inveja, a lascívia, a cobiça, a ambição, o orgulho. Tudo isso é relacionado ao pecado da carne. Por exemplo, o orgulho é uma prática da carne, a ambição é uma prática da carne. Eu vou explicar isso através da concupiscência, porque tudo isso é aflorado através de um desejo carnal. O desejo de querer ser mais do que o outro, de querer ser superior, de querer ter mais que as outras pessoas, o desejo de querer satisfazer a sua carne a qualquer custo, a qualquer preço. Tá entendendo que a fornicação está relacionada ao desejo, e o desejo vem do quê? O desejo ele vem da concupiscência. A gente vai aprender isso aqui, olha, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, quando ele fala sobre o seu vaso, ele está falando sobre sua vida. Cada um saiba possuir ali a sua vida, saiba levar a sua vida, saiba conduzir a sua vida em santificação, em honra. Ou seja, no que a sua vida glorifica o nome de Deus. No que as suas atitudes glorificam o nome de Deus. No que aquilo que você tem feito honra o nome de Deus. Tá entendendo? Isso é viver uma vida de santificação. Aqui no versículo 5. Não na paixão da concupiscência. Ou seja, aquele que procura satisfazer a sua carne, aquele que procura satisfazer os desejos da sua carne, que é a concupiscência. Concupiscência significa desejo intenso da carne. Aquele que procura satisfazer esses desejos, ele está apaixonado pelo próprio pecado, apaixonado pela própria carne, né? Então ele procura satisfazer as suas vontades da carne, e muitas vezes as suas vontades da carne vão lhe conduzir a uma vida de pecado, de erro, de engano, de mentira. Então aqui ele esclarece muito bem isso, dizendo, olha, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, esses que ainda não conhecem a Deus, muitas vezes estão ali por falta de conhecimento, por falta de palavra, por falta de entendimento da palavra de Deus, ainda estão apaixonados à carne, apaixonados aos desejos da carne. Mas isso não se inclui à igreja de Tessalônica, porque aqui, como diz no versículo 2, o apóstolo Paulo diz, vocês bem sabeis os mandamentos. Vocês bem sabeis que os mandamentos que vos tenho dado, ou seja, aqueles que conhecem a palavra, conhecem a lei, conhecem o mandamento, mas insistem ainda em satisfazer os desejos da sua carne, pecam de uma forma consciente, pecam de uma forma proposital. Então assim ele diz aqui, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém
oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Aqui ele está exemplificando algumas condições, algumas condutas. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. O que ele está dizendo aqui? Que o pecado ele não ficará impune, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Então ele usa um exemplo aqui, ó, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Ou seja, não ande em desonestidade, não minta, né? Não tente trapacear, não seja ali avarento, não seja ali ambicioso, não queira o mal de alguém para que você possa se superar, porque tudo isso está relacionado também a desejos da carne, desejos da concupiscências da carne. E ali ele deixa bem claro que o nosso Deus, ó, porque o Senhor é vingador. Este vingador que o apóstolo Paulo se traz aqui na palavra bíblica, não é em sentido negativo, mas sim em sentido de justiça. Ou seja, Deus faz justiça de todas estas coisas. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, como também antes dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Esta é a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre sua vida. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade, uma vida de separação, separando as coisas do mundo da nossa vida e não numa vida de imundícia. Aquele que insiste em amar o mundo, aquele que está apaixonado pelo mundo, está apaixonado pela sua própria carne, está vivendo para satisfazer apenas os desejos da carne. E este que vive assim se encontra numa condição de imundícia, né? Você pode pegar, por exemplo, o exemplo do filho pródigo, que saiu para conhecer o mundo, para satisfazer a sua carne, para realizar os seus prazeres, os seus desejos. E como ele acabou ali naquela condição, naquela aventura dele? Dentro de um chiqueiro, alimentando os porcos, numa condição de imundícia, ali querendo se alimentar das bolotas que sobravam dos próprios porcos, e ninguém lhe dava nada. Então ele teve que voltar a si, voltar ao seu juízo, para ele reconhecer a vida que ele tinha na casa do pai. E o que o pai faz quando recebe o filho pródigo? Coloca sobre ele uma veste nova, coloca um anel em seu dedo e sandália em seus pés. Coloca ele de novo no lugar dele, de filho. Ou seja, Deus te chamou para viver uma vida de filho, mas também uma vida de santificação, uma vida de santidade, de devoção, de adoração a Deus. Amém? Portanto, quem despreza isso, ou seja, quem despreza esse chamado de Deus, quem despreza a vontade de Deus sobre a sua vida, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Ou seja, muitas pessoas vão ouvir esta palavra, vão ouvir esta mensagem, vão ler o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4, mas vai entrar aqui e vai sair aqui. Vão desprezar, vão negligenciar a palavra. Não vão se dar conta que aqui Deus está falando através da Bíblia, que Deus quer que eles vivam uma vida de santidade, assim como o apóstolo Paulo está dirigindo isso à igreja de Tessalônica. Olha, Deus chamou vocês para viverem uma vida de santidade, para viverem algo mais. Não basta apenas você ter a consciência de que você é salvo e cruzar os braços. Todos nós sabemos que a salvação, ela vem pela graça. Mas o galardão que cada um de nós vamos receber, e cada um vai ter o seu no céu, ele vem por meio das obras. Por isso, a palavra é bem clara quando diz que há dois tipos de fé. A com obras e a sem obras. A com obras é aquela digna de receber galardão no céu, na condição de salvo. Mas a sem obras é uma fé morta. Então aqui ele está explicando isso à igreja de Tessalônica, colocando aqui, olha, não despreze isso. Porque aquele que despreza isso, não está desprezando o homem, não está desprezando a mim, não está desprezando o que eu estou, o apóstolo Paulo, está desprezando sim a Deus. A palavra de Deus.
que nos deu também o seu Espírito Santo. Porquanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. O que ele quis dizer aqui? Tem coisa que a gente já sabe, né? E uma das coisas que a gente mais já sabe, mais temos ouvido nesses tempos de hoje é o quê? É as palavras, as ordenanças de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Isso ninguém precisa ficar repetindo para você, porque isso você já sabe. Amém? Então assim, essa é a palavra de Deus sobre nossas vidas nesta manhã de hoje. Uma carta dirigida à igreja de Tessalônica, mas que serve para nós nos dias de hoje. Fala sobre a importância de andarmos debaixo da vontade de Deus para que possamos progredir na nossa vida. Se você quer avançar na sua vida, se você quer progredir na sua vida, eu falo assim, progredir espiritualmente, né? Você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida. Você precisa aprender a andar debaixo da vontade de Deus. Só dessa maneira você vai conseguir progredir espiritualmente. E qual é a vontade de Deus? Aqui já está a própria resposta no versículo 3. A vontade de Deus é a vossa santificação, é que andemos em santificação. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar junto com você neste momento e agradecer aqui a presença do pastor Fábio, nosso pastor aqui da Igreja Metodista de Paulínia, e a todos os demais que estão assistindo, acompanhando e que vão acompanhar posteriormente esta mensagem, que seja de edificação para a vida de todos nós, amém? Vamos orar então, concluindo aqui a nossa devocional. Pai santo e amado Deus, Pai, assim como diz na Tua palavra, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê coragem, meu Pai, encorajamento, para que possamos sim, meu Pai, viver uma vida de santidade, zelar por tudo aquilo que é sagrado, que é santo, meu Pai, pela Tua palavra, meu Pai, que possamos não apenas sermos observadores da Tua lei e da Tua palavra, mas sermos também praticantes, meu Pai, de tudo aquilo que ela nos tem ensinado. Pai querido e amado, corrija nossas falhas, nos ajuda, meu Pai, nas nossas fraquezas e nos levanta, Senhor, diante das batalhas que temos enfrentado em nossas vidas, para que possamos cumprir a Sua vontade e não a nossa. Pois da nossa vontade abrimos mão, meu Pai, pois sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Nos ensina, Senhor, o caminho da santificação, para que possamos andar debaixo da Sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.